Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Todos concordam em que o fim último é a felicidade, mas discordam quanto à sua essência. Aristóteles, a Ética. Olá pessoal, gostaria de começar agradecendo a todos que nos seguem, que são inscritos no canal, que compartilham nosso conteúdo. Inclusive é uma das pessoas que nos segue aí que fez a sugestão do vídeo de hoje. Então essa pessoa comentou em um dos nossos vídeos que gostaria que eu assistisse a série Gypsy e emitisse algum parecer, alguma opinião a respeito da série. Eu tive tempo de assistir o primeiro episódio. Não sei se terei tempo de assistir outros, tenho aí uma lista de prioridades meio carregada, e se eu tiver tempo de assistir outros episódios e considerar relevante trazer outros conteúdos, outras questões da série, eu farei. Mas hoje estarei repassando realmente as primeiras impressões que eu tive a partir desse primeiro episódio. Uma das coisas que é importante começarmos esclarecendo, e que é óbvio para muitos e não tão óbvio para outros, é que toda série, filme, desenho, livro que não seja científico ou de literatura teórica, mas sim livros literários, romancistas, assim como todo filme, toda literatura voltada para o romance, para a ficção, elas não têm nenhum compromisso com teorias, nem com verdades científicas. E nem tem por que ter. A proposta delas é entretenimento e não uma verdade científica. Então isso é muito óbvio para alguns, nem tanto para outros. Por que é importante ressaltarmos isso? Nenhuma série tem o compromisso de realmente repassar ali qual é o trabalho daquela profissão de fato, como que aquele profissional age, qual é o código de ética que ele segue. Isso não é um compromisso das séries. Algumas buscam ser um pouco mais fidedignas às teorias para trazer realmente um pouco mais de consistência para o seu material, mas outras fogem bastante. Uma das séries que eu gostaria de apontar, só fazendo um parêntese, é uma série que assim é muito próxima para mim da teoria, que eu acredito que é uma série muito bem produzida da HBO, que se chama Psi, que é uma das séries assim mais próximas da teoria psicanalítica que eu já vi, que é muito, digamos, fiel ao que preconiza a teoria, até mesmo porque é uma série escrita por um psicanalista, então talvez isso também facilite as coisas. Outras séries que têm consultoria com um profissional da área, o que o autor fará com essa consultoria é outra questão à parte. Bom, dada essa explicação para que entendamos que essa série não tem uma obrigação de apresentar o trabalho de um terapeuta ou de um psicólogo como de fato é, nós podemos passar para a série em si mesmo. Bom, a primeira coisa que é interessante a gente analisar, que é uma característica dessa série e de tantas outras que trabalham com a ideia de terapeutas, de psicólogos, psicanalistas, é a questão dos conflitos pessoais. Então as séries elas tentam desmistificar um pouco essa coisa de que o terapeuta ou o psicólogo é aquela pessoa séria, fria, que não passa por problemas, que nunca se estressa, que nunca perde a paciência. A maioria das séries tentam desmistificar isso e essa não é diferente. Então ela demonstra ali, logo no início, vários conflitos da personagem principal a respeito do seu casamento, seu marido, a sua relação com a filha, o quanto que isso pode ser conflituoso, e isso é bem interessante no aspecto de mostrar o terapeuta como esse ser humano também, porque às vezes se perde essa noção de que o terapeuta é um ser humano e que ele está suscetível a erros, está suscetível a estresse, está suscetível a doenças psíquicas. Outra questão interessante de estar analisando é o envolvimento pessoal, emocional que a terapeuta tem com seus pacientes. Então a gente percebe logo no primeiro episódio que ela se envolve emocionalmente com seus pacientes de uma maneira bastante duvidosa. Aí abre brecha também para mim apontar a questão ética. Então eu não sei bem como funciona a ética da psicologia nos Estados Unidos e em outros países. Pelo Brasil eu posso falar que boa parte das atitudes que a terapeuta tem são bem antiéticas assim, e eu imagino que em outros lugares também seja.
como, por exemplo, ela buscar informações sobre os seus pacientes fora do consultório. Então ela tem um episódio que ela está atendendo um rapaz que terminou um relacionamento recentemente e ela vai até onde a namorada desse rapaz trabalha e tem interação com a namorada dele. Inicialmente ela vai até lá e apenas é um local onde vendem lanches, vendem café, bebidas. Ela inicialmente vai até lá e apenas compra café. Mas nessa compra de café ela acaba interagindo com a ex-namorada do paciente dela e nessa interação acaba desencadeando em conversas, em coisas mais profundas. Ela acaba sabendo informações do paciente por uma fonte que não é o paciente. Obviamente, só o fato dela ter ido a conversar com a namorada desse paciente sem ele estar informado previamente, isso já é na compreensão de ética da psicologia brasileira, isso já é totalmente antiético. O simples fato dela ir conversar deliberadamente. É diferente eu, por acaso, encontrar na loja, por exemplo, a mãe de um paciente meu ou qualquer parente de um paciente meu e a pessoa falar: meu filho se trata com você, tá? Legal, beleza. Aconteceu. Me encontrei, o mundo às vezes é pequeno, então realmente isso acontece. Ok, não há nenhum problema ético nisso, mas a partir do momento que eu vou até uma pessoa para falar com ela, sabendo que ela é parente ou tem uma proximidade com um paciente meu, e eu vou falar com qualquer propósito envolvendo esse paciente sem que ele esteja previamente informado e sem que essa pessoa também saiba quem eu sou, esteja informada que eu sou o terapeuta daquela pessoa, qualquer atitude nesse sentido é antiética. Entenda-se aqui, eu estou fazendo apontamentos referente à ética da personagem. Eu não estou falando que a série é ruim por isso, ou que a série deveria se preocupar com a questão ética da terapeuta. Aliás, parece ser justamente essa questão antiética, parece ser uma característica da personagem que a série tenta explorar. Então, de modo algum é uma crítica negativa à série em si e ao texto da série, mas sim um apontamento do posicionamento da personagem em relação ao contexto. Também abro aqui já a oportunidade para comentar que para nós, ou para a psicologia de maneira geral, não importa informações externas ao paciente, a não ser que seja o caso de uma criança, onde geralmente os pais acabam sabendo mais coisas do que a criança tem acesso. Mas, de maneira geral, o importante para um terapeuta é saber a visão de mundo daquele paciente. Então, se o que ele traz é verídico ou não, se as coisas acontecem daquela forma que ele relata, não importa para o terapeuta. Porque para o terapeuta importa como aquele paciente entende o mundo e vê o mundo. Então, se aquele paciente me diz que todo mundo odeia ele, para mim não é importante saber se de fato as pessoas o odeiam ou não. Para mim o importante é entender por que aquele paciente vê desse modo, que todos o odeiam. Nesse sentido, o que eu quero afirmar é: eu não preciso ir buscar informações fora. O que o paciente me traz são as informações que eu vou trabalhar. Então, é uma brecha aí também para comentar a respeito disso. Eu fiz aqui um pequeno roteiro de no que eu assisti o episódio. Assim que eu terminei de assistir, eu fiz algumas anotações para facilitar o que eu gostaria de comentar a respeito do episódio. Tem uma parte interessante também do primeiro episódio, que ela tá no bar justamente dessa menina que era namorada do seu paciente, que eu comentei. A ex-namorada do paciente dela, ela tá no bar e a mãe dela liga e ela recusa a ligação, ela não atende. E ao longo do episódio, eu não sei como que essa história vai se desenrolar pra frente, porque como eu mencionei, só assisti o primeiro episódio, mas ao longo do episódio, em nenhum momento ela retorna a ligação da mãe, ou aparece a mãe ligando novamente para ela e ela atendendo, ou ela falando com a mãe, qualquer coisa do gênero. Então isso já pode nos dar um certo apontamento, aí, uma noção de que talvez ela tenha uma relação um pouco complicada com a mãe. E por que é importante nós analisarmos isso? Porque ela está atendendo uma das pacientes que aparece durante o episódio, ela fazendo o atendimento.
é uma paciente justamente que vem se queixar para ela que está com dificuldades no relacionamento com a filha. E ela, por vários momentos, assim, faz alguns apontamentos para essa mulher que nos levam a pensar se não pode ser um efeito de contra-transferência. Então, se não pode ser uma questão dela estar projetando nessa paciente que a procura a imagem da própria mãe dela. Porque em alguns momentos ela fala para a paciente: será que você não deveria deixar a tua filha mais livre, ter limites na tua interação com ela? Então, apontamentos que parecem, são por um lado coerentes, por outro lado, em muitos momentos são bastante invasivos, o que leva-nos a se questionar se ela não está, na verdade, fazendo esses apontamentos para aquela paciente, visualizando a mãe dela e fazendo apontamentos do que ela gostaria que a mãe dela fizesse em relação a ela, e não necessariamente envolvendo a vida daquela paciente. Talvez em próximos episódios isso se torne mais claro. Bom, referente à vertente teórica da personagem, eu não consegui identificar. Por mais que para alguns pareça meio óbvio ela ser uma psicanalista, ou no mínimo ter uma vertente teórica psicanalítica, não é tão claro assim, porque mesmo ela começando o episódio já falando de maneira bastante ampla sobre o inconsciente, que somos movidos pelo inconsciente, por desejos, uma coisa que realmente parece bastante psicanalítica. Por outro lado, temos que considerar também que não é só a psicanálise a teoria que considera o inconsciente. Então, o inconsciente ele é um material de estudo para outras teorias. Muito indica que ela tem um forte embasamento psicanalítico, que ela siga uma vertente psicanalítica, mas isso não é uma certeza. E também não se sabe se foi uma preocupação do autor da série necessariamente definir qual é o embasamento teórico dela, ou se ele pegou um pouco de cada teoria para escrever. Como eu mencionei antes, a série é isso, série, romance, literário é isso. O autor ele está livre para escrever da forma que lhe convém, sem necessariamente estar preso a uma rigorosidade do que de fato é a teoria, do que de fato é o trabalho daquele profissional. Isso não desmerece em nada o trabalho do escritor de séries e livros literários, porque afinal a função dele é entretenimento, não é fazer videoaula. Quem quer de fato conhecer o contexto da profissão vai até livros da própria profissão, vai buscar um conteúdo científico. É isso, as minhas primeiras impressões a respeito desse episódio que eu assisti. Em relação à construção da própria série em si, no sentido de entretenimento, a minha visão pessoal é: a série é cativante. Ao menos o primeiro episódio realmente foi bastante estimulante, não me cansou. E eu sou uma pessoa bem chata para assistir série, assistir filme. Eu sou aquele tipo de pessoa que não é qualquer coisa que me entretém. Eu prefiro muito mais ir ler um livro do que assistir uma série se a série não for muito boa. E essa série, ela realmente, esse primeiro episódio, pelo menos me cativou bastante e me manteve bem concentrado, bastante elevado na história. Ela sempre está trazendo informações novas, sempre está com uma dinâmica de conteúdo bastante rápida, não é aquela coisa, não é rápida o suficiente que você não dê conta de acompanhar, mas também não é aquela coisa lenta demais que fica maçante e fica cansativo. Então, no sentido de entretenimento, também eu apreciei esse primeiro episódio. Caso eu mude drasticamente de opinião, que eu venha assistir outros episódios e considere que não é tão legal assim por isso ou aquilo, eu volto a gravar e aí trago as minhas novas impressões e o porquê delas. É isso, obrigado a todas e a todos pela atenção. Se inscrevam no nosso canal, clica em gostei nos nossos vídeos e até um próximo.